Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje aí. Nós vamos hoje retomar, né, aquele material que nós vimos na aula passada. Hoje já todo o material da aula passada vai estar atualizado no site, já com os exercícios, a versão preliminar dos vídeos aí. E nessa aula aqui nós vamos focar um pouco mais nos métodos de cálculo, aí, nas ferramentas, né, como é que você de fato operacionaliza, né, as fórmulas que a gente viu. Nós vamos fazer uma revisãozinha, né, do que a gente viu na aula passada. Mas antes da gente iniciar, eu vou falar só inicialmente de uma notícia que saiu agora na semana passada e que é bem relevante aqui para o material do nosso curso. Então, na semana passada, quer dizer, quem leu os jornais aí viu que o Copom, né, reduziu, né, a taxa Selic em 1 ponto. Né? Quer dizer, essa redução resultou aí numa taxa que hoje seria 11,25%. Isso é importante, né? Quer dizer, primeiro, o Copom, né? O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, é um comitê governamental que se reúne, né, com uma certa periodicidade, e uma das funções aí do Copom é exatamente avaliar, né, a situação econômica aí, e nessas reuniões, eventualmente, decidir alterações com relação a taxas de juros referenciais, né? E a Selic é uma dessas taxas, né? Ela acaba indexando certos títulos públicos, né? E é usada como uma referência de taxa básica, né, para algumas operações. Né? Então, só para ter uma ideia, né, quer dizer, ela vem aí num processo de queda, né? Outubro de 2016 ela estava em 14,25%. Ela veio caindo, né, no mês passado, ou em fevereiro, né, de 2017, 12,25%, e agora, né, na semana passada, caindo 1 ponto, que é uma queda até relativamente grande com relação aos ajustes aí. Então, o que você está vendo aí, quer dizer, é um processo em que as autoridades monetárias aí, o Copom, enfim, vem reduzindo, né, as taxas de juros. E quando a gente for falar de inflação, nós vamos falar um pouco desse processo, né? Quer dizer, por que o governo ele ajusta, né, as taxas, né? Isso tem muito a ver com a necessidade que ele tem, eventualmente, até de emprestar dinheiro através dos títulos públicos, e essa elevação ou redução da taxa de juros é uma das variáveis importantes macroeconômicas, né? Então, quando vocês forem estudar macroeconomia, vocês vão perceber que existem algumas coisas que é possível, né, os governos aí fazer. Quer dizer, ele pode, de uma certa forma, ter algum impacto importante sobre a base monetária e sobre a taxa de juros. Um dos elementos aí das políticas aí que os governos eles conseguem fazer. Quer dizer, aí vocês vão aprender, né, ao longo dos cursos aí os impactos, né, e por que ele faz isso. Aqui a gente só vai fazer algumas considerações um pouco mais breves aí. Nosso objetivo maior em entender essas taxas é exatamente porque elas acabam sendo referências para operações financeiras. E você já viu que o Brasil não tem particularidades aí com relação a essas taxas, mas o interessante é você ver que há uma tendência de redução, ainda que essa taxa seja elevada, mesmo nesse patamar de 11,25%, porque você vê os títulos públicos de outros países, aí a gente viu que está em torno aí, Europa, Estados Unidos aí, de valores negativos até 1%, né? Mas, de qualquer forma, é um sinal interessante e que tem impactos aí, né? Então, quis mencionar isso aí para vocês até entenderem, saberem interpretar um pouco o que sai nos jornais aí. Bom, eu vou fazer rapidamente uma revisão, tá, do que a gente viu na aula anterior, né, só para dar uma lembrada.
Então, na aula anterior, nós desenvolvemos aí os processos de capitalização por juros simples, por juros compostos, primeiro em 2 períodos, depois em N períodos, né? Aí nós chegamos ali nas expressões que definem os processos em juros simples, né? Quer dizer, fundamentalmente aqui, o que nós temos é a taxa de juro total, né, J estrela S, sendo definida por N vezes J, né, com processo de capitalização por juros simples. E aqui, no processo de capitalização por juros compostos, né, nós temos a nossa fórmula fundamental aqui, o valor futuro em N, o valor presente em 0, vezes 1 J elevado a N. Né? E daqui, basicamente, é possível definir a taxa de juro total pelo processo de capitalização composta, né, que dá toda essa expressão aqui, e que, no fundo, essa expressão acaba sendo mais importante do ponto de vista teórico, até para você perceber que a taxa de juro nesse processo vai ser maior, né, do que a taxa de juro pelo processo de capitalização por juros simples aí. Né? Então, isso aqui acaba sendo essa expressão, né, que depende aí de um termo aí que foi desenvolvido pelo binômio de Newton, etc., etc., no fundo, nós vamos ver que nós podemos calcular ela. Na prática, nós não vamos precisar usar essa expressão. Tá? Vamos ver como é que nós calculamos isso mais facilmente nos problemas mais usuais. Isso aqui tem uma importância um pouco mais teórica. E pelo fato disso aqui ser um termo positivo, né, o que vai acontecer, que em geral aqui você vai ter situações usuais, a taxa de juros total pelo processo de capitalização composta vai ser sempre mais alta, né, do que a taxa por juros simples. Né? E nós também destacamos que o que é mais comum, né, no mercado é, de fato, você trabalhar com juros compostos aí. Então, se eu não disser nada, né, num certo problema, assuma que são juros compostos, a não ser que eu diga de uma forma diferente. Aí nós também mostramos que podemos usar outras notações aí, não precisamos ficar com valor presente, valor futuro, podemos usar valor, podemos usar, sei lá, C. Isso vai aparecer indistintamente na literatura, representações usando simbologias diferentes, mas você tem que ter, né, uma vez que você já conhece os princípios aí, precisa saber reconhecer aquilo que está sendo tratado naquela determinada situação. Agora, o que é importante é você observar que aqui você tem 4 variáveis fundamentais, né? Quer dizer, o valor futuro em T mais N, o valor presente em T, o J e o N. Né? Quer dizer, e os problemas básicos vão ser exatamente você saber, eventualmente, 3 dessas variáveis e ter que achar a 4ª. Né? Isso que a gente destacou, né, na última aula. E aí nós vimos que temos aí 4 casos, né? Nós derivamos os 4 casos, quer dizer, quando você não sabe o VT mais N, você vai simplesmente substituir naquela expressão geral, né? Aqui a gente está usando a representação valor, né, em T mais N, é valor em T, vezes 1 mais J elevado a N. Aqui não tem grande dificuldade. Aqui eu quero achar o VT, e aí eu vou simplesmente dividir, né, aquela expressão por 1 mais J elevado a N, vou chegar aqui a essa expressão, que também tem grande dificuldade. Aí nós vemos o terceiro caso, quando a gente não sabe o J, e aí nós precisamos utilizar ideias aí envolvendo propriedades de exponenciação para poder resolver essa situação, né? Mas também não tem grande dificuldade. E no caso em que a gente quer achar o N, então o que nós precisamos? Usar propriedades de logaritmos. Então, usando as propriedades dos logaritmos, nós chegamos a essa expressão. E lógico, quer dizer, as coisas parecem fáceis, mas na hora que vocês forem ver a lista de problemas, você pode aparecer uma série de problemas que você vai precisar pensar um pouco. Até para você se familiarizar bem com essas expressões. E na aula de hoje o que nós vamos fazer é mostrar, eventualmente, como é que você pode operacionalizar com facilidade isso usando as calculadoras financeiras, no caso HP 12C, e no Excel. Tá? Então, hoje nós vamos dedicar um pouco a esse aspecto aí, para você poder começar a ter mais facilidade para solucionar numericamente, né, os problemas.
Nós também, nesse processo, nós fizemos revisões aí de alguns conceitos de matemática que acabam aparecendo, alguns deles em algumas fórmulas de matemática financeira. O somatório, né, particularmente, é um tipo de conceito importante, né? A gente mostrou essa forma de escrever o somatório, nós poderíamos escrever dessa forma aqui também. E isso aí também vão aparecer alguns exercícios para você poder se familiarizar um pouquinho melhor com essa noção, né? O fatorial, falamos aí do binômio de Newton, que acabou sendo útil para a gente poder saber o valor dessa expressão aqui. As propriedades, né, da exponenciação aqui, essas 5 propriedades, são propriedades que você deve realmente saber, porque não é só aqui nesse curso, em outros cursos aí você vai precisar ter isso aí com bastante firmeza. Questão dos logaritmos, né, as bases mais usuais, né, logaritmo natural, a base 10 aí, também outra base importante, né, nós hoje vamos operacionalizar também isso, ver como é que a gente calcula. No passado era interessante, quer dizer, você quando não tinha nas calculadoras financeiras, não tinha o Excel, ou as planilhas não eram disponíveis de uma forma generalizada, o que aconteceu? Os livros, né, de matemática financeira tinham que ter quase que metade do livro. Eram tabelas que te ajudavam exatamente a resolver esses problemas de logaritmo e de exponenciação. Porque você não tinha as calculadoras, que existiam, era muito simples, né? Então, você pegar um livro mais antigo de matemática financeira, isso aqui tá tudo, né, tinha que ser resolvido tudo em tabelas aí. Hoje não precisa mais, né, porque você tem ferramentas aí para resolver, né, essas contas aí que envolvem essas operações fundamentais, né? Então aí vimos as propriedades também fundamentais dos logaritmos aí, mais úteis aí para nós, né? O logaritmo do produto é a soma, né, dos logaritmos em cada termo. Logaritmo do quociente, né, xy aqui, o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Logaritmo de x elevado a y, né, esse y aqui pode ser colocado aqui antes do logaritmo, então também são propriedades úteis. E uma outra propriedade que eu não cheguei a mencionar na última aula, mas ela pode ser importante em algumas situações. Então vocês vão ver, por exemplo, que a HP 12C, ela só tem o logaritmo natural. Aí você fala, mas como é que eu faço para poder calcular um logaritmo em outra base? Tá? Então aí vem essa propriedade, né, que é uma propriedade que te ajuda a resolver esse tipo de situação. Então vamos supor que a sua calculadora ela consegue achar o logaritmo na base B, né? Usual aí o logaritmo natural, né, a base número de Euler. Então o que você pode fazer? O que você quer, no fundo, é calcular isso aqui, logaritmo de x em base A. Então essa propriedade ela diz o seguinte, fala, olha, você quer calcular logaritmo de x em base A, então o que você vai fazer é o seguinte, acha logaritmo de x em base B e divide pelo logaritmo de A em base B, né? Então A é exatamente essa base, que é a base que você quer calcular aí o logaritmo, né? Então, com isso você consegue resolver. E nós vamos fazer exercícios aí para você se familiarizar com essa ideia aí na aula de hoje, tá bom? Então, isso aí acaba sendo importante. Vamos até para testar aí os nossos conceitos, dar uma revisada aí, vamos fazer esses 2 exercícios aí. Então, façam no caderno os 2 exercícios. Ache uma forma aditiva para logaritmo de x elevado a m vezes y elevado a n. E depois você vai fazer esse segundo, né, que seria achar a solução em x, né, para essa expressão 1 mais k elevado a x igual a 2. Eu quero que você coloque o x em evidência e ache uma expressão x igual, né, ao resto aí, tá? Usando as propriedades que a gente acabou de derivar ou de mostrar, né? Nós não derivamos elas, nós simplesmente mostramos.
Tá, então veja, o que você pode usar ali? Você vai usar duas propriedades ali. Quer dizer, a primeira propriedade que você vai usar, quer dizer, é justamente, você tem um produto. Tá certo? Então, o que você pode fazer? Aquilo ali vai virar logaritmo de x elevado a m mais logaritmo de y elevado a n. E aí você vai usar aquela segunda, outra propriedade aí dos logaritmos, que é logaritmo, né, de um x elevado a uma certa potência. Você pode pegar essa potência e colocar ela multiplicando o logaritmo. Certo? Então, quer dizer, com isso você pode, quer dizer, achar uma expressão, né, que eventualmente pode ser útil para alguma finalidade específica, né, onde você está usando essas duas propriedades para resolver, ou pelo menos para trabalhar aquela expressão aqui. Nesse segundo caso, o que você vai fazer? Veja, você quer achar a solução em x aqui, né? Então, veja, a solução aqui seria o quê? Aplicar logaritmo dos dois lados. Então, se eu aplicar logaritmo dos dois lados, o que vai ficar aqui? Isso aqui vai ficar x logaritmo disso aqui igual a logaritmo de 2. E eu posso resolver para x, sem dificuldade, né? Então, aqui o primeiro caso e aqui o segundo caso. Aqui, nós chegamos àquela expressão de cima e aqui, essa expressão aqui, né, apliquei logaritmo dos dois lados, né, coloquei aqui o x multiplicando o logaritmo, usando essa propriedade dos logaritmos, e resolvo para x. Então, veja, essas propriedades, elas são importantes, né, exponenciação, logaritmos, etc., você está com elas meio firme aí na cabeça. Então, a gente vai ter alguns exercícios nessa lista aí para você também testar um pouquinho isso. Vamos resolver aqui, falso ou verdadeiro, essas três expressões, esses três probleminhas aí. Logaritmo de x elevado a n vezes y elevado a m é igual a n mais m logaritmo de x vezes y? É falso, né, pessoal? Mas eu posso colocar em evidência se eu tivesse a mesma base ali. Tá? Quer dizer, a gente acabou de derivar, o que seria aquilo ali? N logaritmo de x mais m logaritmo de y. Quer dizer, essa primeira aqui, claramente falsa. Né? Na verdade, vai ser a resposta aqui. A resposta aqui vai ser falso para essa pergunta. E essa segunda aqui? Tem três termos, o produto de três termos. Logaritmo de x1 vezes x2 vezes x3. Verdadeiro. Então veja que essa propriedade do logaritmo de um produto, ela vale para quantos termos você tiver. E essa aqui? Então essa aqui, verdadeiro. E essa aqui? Veja, esse E aqui é exatamente a representação do número de Euler. Esse logaritmo que está aparecendo aqui é exatamente o logaritmo cuja base é o número de Euler. Então veja, o que tem que dar aqui? Veja, o E elevado a logaritmo de x em base E tem que dar o quê? X. Porque E elevado ao logaritmo de x em base E tem que dar próprio x, pela própria definição do logaritmo. Aqui está sendo usada a própria definição do logaritmo. Então, resposta verdadeira. Tá? Você fala, não entendi direito. Dá uma revisada na definição do logaritmo. Porque essa operação aqui é uma operação importante. Uma simplificação que pode aparecer importante aí. Isso é material que, em princípio, você já tem que ter visto aí, material pré-universidade. Bom, vamos entrar em material novo, nessa aula aqui,
E eu vou começar falando um pouco exatamente de algumas notações importantes com relação a decimais, separação de milhar, etc. E até destacar que muitas dessas notações, elas não são únicas do ponto de vista internacional. Quer dizer, depende do país que você está, o pessoal usa notações que podem ser diferentes. Tá? Então é importante você se acostumar com isso, porque veja, hoje a gente está num mundo globalizado. Então você vai trabalhar numa empresa que é, sei lá, de um outro país. E aí você vai ter esse material que vai vir com as convenções usadas nesse outro país. Então você tem que saber traduzir isso até para você também fazer o seu material e poder converter isso aí numa outra notação. Então a primeira coisa importante é questão da representação numérica, né? Por sorte, né? A maior parte do mundo usa, de fato, o que a gente chama de algarismos, né? Arábicos, né? Na representação que ele chama ali em inglês Western Arabic, tá? Que são os números usuais que nós estamos acostumados. Mesmo nos países asiáticos, eles têm os números na simbologia usada nos caracteres, né, japoneses, chineses, etc. Mas também eles conseguem entender com facilidade essa nomenclatura de números que nós utilizamos aqui mais no Ocidente, né? Quer dizer, você tem também algumas variações, né, até do arábico, né, que você está vendo ali, mas diferentes, né? Mas não são, naturalmente, muito usuais. Agora, uma diferença importante que você tem é com relação ao separador de milhares e separador de decimais. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui pus até um mapinha. Nessas regiões que estão pintadas em verde, Brasil, Europa continental, tá? Tende a usar essa notação aqui. Tá? Ou seja, a vírgula é o separador de decimais. O ponto é o separador de milhar. Quando ele é usado? Até veja, em matemática financeira, em contabilidade, finanças, etc., você pode trabalhar com números grandes. Né? Milhões, bilhões, etc. Então, o que vai acontecer? É interessante você colocar separadores para você poder enxergar melhor o número. Tá? Então, no caso aqui do Brasil, Europa continental, né, o que aparece em verde aqui, esse separador de milhar vai ser o ponto. Agora, o que acontece? Nos Estados Unidos, tá, na Inglaterra, Japão, China, tá, o pessoal usa essa outra notação aqui. Ponto como separador de decimal e vírgula como separador de milhar. Tá? Então é por isso, né, que às vezes você compra uma calculadora que foi fabricada aí nos Estados Unidos, no Japão, etc., ela vem com o ponto, o separador de decimal, né, e vem com a vírgula, né, no separador de milhar. Né, que se for uma calculadora talvez um pouco mais moderna, o que faz? Ela tem a opção de você fazer essa troca. Tá? Os programas, de um modo geral, né, muitos programas, eles já utilizam a configuração do seu sistema operacional, seja lá o Windows ou outro que você utiliza, para dele sabe, está no Brasil, está configurado para o Brasil, então eu vou usar nos números a convenção de decimais brasileira. Tá? No Excel, nós vamos ver hoje o Excel um pouquinho, nós temos que tomar um certo cuidado, porque o Excel foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então ele tende, quer dizer, pelo menos na versão original dele, a utilizar convenções mais ligadas aos Estados Unidos. Hoje tudo bem, ele já consegue trabalhar sem nenhum problema com as convenções nossas. Só que o que vai acontecer? Quando nós formos usar fórmulas, um dos problemas que nós vamos ter nas fórmulas é separar os valores que você introduz dentro das fórmulas.
Agora, como a gente usa a vírgula para separar decimais, nós não podemos usar vírgula para separar valores dentro de formas, senão fica um negócio confuso. O computador não sabe se você está separando decimal ou você está separando argumentos de uma função. Tá? Então aqui o que vai acontecer? No caso do Excel, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ter que usar ponto e vírgula como separador de função. Então às vezes você vê material que vem, até instruções ou artigos, etc., do Excel, mas aí o cara está usando o Excel mais configurado para outro país que tem a notação vírgula e não ponto e vírgula. Então você precisa tomar um certo cuidado, que isso é problema. Tá? Às vezes você está com um equipamento, um computador que veio sei lá, um amigo seu, você está numa empresa, o cara trabalha sei lá, nos Estados Unidos ou no Japão, ele trouxe o computador dele, o computador vai estar configurado para o sistema daquele país que ele está. Né? Então você fala, mas por que está dando diferente aqui a vírgula, a função do Excel é um pouco diferente? É por causa dessas razões que eu estou falando para vocês aí. Tá? Então você tem que tomar um certo cuidado. Agora, o que vai acontecer? Quer dizer, até no próprio Excel, aquela planilha que você fez nas convenções nossas aqui, se ela for aberta num sistema, por exemplo, americano, ele já faz automaticamente as conversões. Tá? Então são alguns detalhezinhos, né, que embora não sejam assim, tão fundamentais, mas eu acho que é importante você saber, porque, veja, na área de finanças, quer dizer, você tem que fazer as coisas certas, né, de uma forma correta. Né, contabilidade, né, os números têm que ser representados corretamente, aí você tem uma série de eventuais dificuldades. Bom, a questão de arredondamentos, né? Vai acontecer que muitas contas que nós vamos fazer vão certamente ter uma necessidade de você trabalhar teoricamente com muitos dígitos, até infinitos dígitos para ter uma representação exata. Né? Então, por exemplo, 1/3 é 0,333, infinitos 3 aí. Tá? E aqui você tem dois problemas, quer dizer, você não tem como representar precisamente, eventualmente, numa certa situação, porque o computador internamente, né, no software usual que você utiliza, ele não consegue representar infinitos dígitos, o que pode parecer uma surpresa para muita gente. Tá? A representação do computador é uma representação finita. Né? Nós vamos ver já no próximo slide aí. Ele só consegue representar um certo número de dígitos. Tá? E você precisa tomar um certo cuidado com isso, que isso pode influenciar determinadas contas. Né? Aqui, por exemplo, você tem um valor exato. Né? Não tem problema. Agora, como é que a gente faz para poder expressar um determinado número que tem, eventualmente, um número grande de decimais, mas com um certo número de dígitos nas decimais pré-definido. Eu quero expressar com 2 decimais ou com 3 decimais. Então, qual que é a regra aqui? Então, aqui dá um exemplo. Então, o número π, por exemplo. Se eu expressar o número π com 6 decimais, vai ser isso aqui, 3,14, 15, 92. Ele tem infinitos dígitos. Vamos supor que eu queira representar ele com 3 decimais. Tá? 3 decimais. Então eu vou examinar aqui, ó, terceiro aqui. O número que segue é 5. Então, se esse número for 5 ou mais que 5, você arredonda para cima. Se for abaixo de 5, você arredonda para baixo. Tá? Então essa é a regra de arredondamento. É uma convenção. Tá? Então aqui, veja, nesse caso, eu arredondaria aqui para 2. Vamos pegar aqui uma outra situação. Estou querendo expressar o número π com 2 decimais. E note ali que eu estou colocando um igual com um tipo de um til. O que significa aquilo em matemática? Aproximadamente. Não é igual. Então, igual é isso aqui. Tá? Isso aqui é um símbolo que indica π é aproximadamente 3,14 com 2 decimais.
Então veja, por que 3,14? Ó, eu estou examinando aqui, 2 decimais, o 4. Qual que é o próximo dígito aqui? É 1. Tá? Então eu tenho que arredondar, eu não preciso arredondar para cima, posso manter o 4. Tá? Então esse tipo de situação é importante por quê? Porque em muitos problemas, na prova, nos exercícios, na hora que a gente tiver os exercícios no próprio site, eu vou pedir para você a solução e vou dizer, olha, com tantas decimais. E eu vou ser bem rígido aí, porque você precisa saber achar as decimais corretamente. Né? Então a regrinha aqui é o próximo dígito é 5 ou mais, arredonde para cima. Se for abaixo, mantenha o dígito. Tá?